Boa noite. Boa noite. Bom demais receber a oração, né? Uma alegria estar aqui hoje no primeiro grupo de oração do ano. E é sempre uma alegria muito grande para mim poder trazer a palavra de Deus. Eu sinto uma alegria muito grande no meu coração. E hoje, mais alegre ainda por estar aqui com vocês, partilhando nesse primeiro grupo do ano. E, como o Eduardo já falou, nós vamos dar continuação às pregações que o Papa está fazendo sobre o ano da fé, né? Nós estamos pregando sobre as catequeses do Papa. E eu gostaria de pedir que vocês olhassem ali no projetor, a Amanda vai colocar para mim. E esse vai ser o tema que nós vamos falar hoje, que é o desígnio de benevolência. O que isso significa? Vocês sabem? Palavrinha difícil, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é, mas às vezes a gente não sabe. Eu mesmo tive que pesquisar no dicionário e eu aconselho vocês, para quando estiverem lendo a Bíblia e tiver alguma palavra difícil, ou que você acha que você conhece, mas você não conhece, pesquisem, porque vocês vão ficar surpresos de ver que o significado é totalmente diferente do que você pode imaginar. Amanda, manda para mim mais uma vez. Então, a palavra desígnio significa plano ou projeto. E benevolência significa a disposição de promover a felicidade. Então, agora fica um pouquinho mais fácil, né, de entender. Então, desígnio de benevolência significa um plano ou um projeto de Deus para promover a nossa felicidade. Não é isso que Deus quer? Deus nos quer feliz, né? Então, eu vou convidar vocês a abrir agora a Bíblia de vocês na primeira epístola de Efésios. Epístola de Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler do 3 ao 14. Efésios 1, de 3 a 14. É um pouquinho longo, então eu vou ler devagar, para que a gente possa entender bem. Todo mundo já achou? Já. Sem falar a página, hein? 1, de 3 a 13, desculpa. Amém? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só, o apóstolo Paulo, ele já começa aqui falando bendito seja Deus. Ele já começa essa palavra louvando a Deus, né? Não há nada mais bonito do que louvar a Deus. E o nosso louvor agrada muito aos ouvidos de Deus. Lá no versículo 4, olha o que fala. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Irrepreensível significa que não pode ser repreendido, que é uma coisa correta e perfeita. Então Deus nos criou para sermos perfeitos diante de seus olhos. No 5, no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Beneplácito é a aprovação de um ato ou um consentimento. Então, segundo o consentimento de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrente de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o mistério desígnio, mais uma vez desígnio de sua vontade, o plano de sua vontade, que em sua benevolência
formara para sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo ao desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também, vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito Santo que fora prometido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, se vocês prestaram bem atenção no que foi lido aqui, basicamente o que o apóstolo Paulo nos falou é tudo, ou basicamente 99% do que nós professamos no creio, né? A gente sabe que nesse ano da fé, o Papa pede que nós possamos orar pelo menos uma vez por dia a oração do creio, porque essa é a oração oficial e é o que nós professamos da nossa fé. E o que nós vamos falar aqui hoje é justamente sobre isso. E essa benevolência, esse desígnio de benevolência que Deus nos quer dar, pode ser expressado no Natal. Nós acabamos de celebrar o nascimento de Jesus, né? E esse nascimento de Jesus nada mais é do que um plano de alegria ou felicidade nas nossas vidas. Então, Deus é tão maravilhoso que mesmo com os nossos pecados, mesmo que através dos nossos pais, que nós quebramos a nossa aliança com Ele, Ele desce do céu e Ele se revela a nós na figura de Jesus Cristo. Será que as pessoas naquela época, na época de Jesus, podiam acreditar que Jesus era o próprio Deus vivo? Porque Deus se revelou para nós através de um homem, né? Ele veio como uma figura como nós, como eu e vocês. E por que Deus fez isso? Por que Deus não desceu do céu da mesma maneira como Ele está no céu agora? Ninguém sabe como Deus é, né? A gente não sabe se Deus é uma figura, se Ele tem carne ou osso. A gente não sabe como é, né? Deus não desceu do céu em forma que Ele está no céu, porque nós não o reconheceríamos. Justamente pelo fato de que nós pecamos, nós seríamos impossíveis com a nossa inteligência humana de reconhecer e entender e aceitar os planos de Deus para nós. Então o que Deus faz? Deus manda o seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, esse plano de amor, ele não é só revelado quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi revelado naquela época, ele é revelado hoje e ele ainda vai ser revelado para as próximas gerações. Né? O Júnior falou quando ele leu o Magnífica, né, que Jesus ele é misericordioso e se estende de geração em geração. Então esse plano de amor de Deus, esse desígnio de amor de Deus, é simplesmente que Deus quer a nossa felicidade. Mas o nosso pecado, infelizmente, muitas vezes não nos deixa experimentar esse amor de Deus. E é por isso que a gente peca. Porque se nós pudéssemos sentir verdadeiramente o amor que Deus tem por nós, nós não pecaríamos. Não é verdade? Eu acho que nenhum de nós teria o atrevimento de pecar contra uma pessoa que nos criou, que nos ama, que nos quer o melhor. Por que será que os discípulos de Emaús não reconheceram a Jesus quando Jesus apareceu para eles? Jesus teve que partir o pão, ou seja, realizar um milagre para que eles pudessem perceber que Jesus estava ali com eles. E quantas vezes Jesus não está conosco e a gente não percebe?
É o nosso pecado que não nos deixa perceber que Jesus está do nosso lado. Nesse ano da fé, o Papa tem pedido para que nós possamos ler mais a nossa Bíblia, né? Que nós possamos conhecer a nossa história. E eu falo nossa história porque é a nossa história. São os nossos antepassados. Você não quer conhecer quem foram seus avós, quem foram seus primos, bisavós, tios? É a mesma coisa, nós precisamos conhecer a nossa história. Não basta apenas ter fé, gente. Apenas ter fé não basta. Por quê? Qual é o motivo que você tem fé? Para você poder ter fé, você tem que conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem fé. Nós precisamos conhecer. A palavra diz: conhecei a verdade vos libertará. E a partir do momento que você conhecer a verdade, você não vai mais pecar. Porque a mudança na sua vida vai acontecer de uma maneira extraordinária e você nem vai perceber. E foi assim que aconteceu comigo. Não que eu não peque, porque eu ainda continuo pecando, infelizmente. Mas a mudança aconteceu na minha vida e eu nem percebi. Quem me conheceu há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, hoje pode falar que eu sou uma outra pessoa. Então, vamos atender esse pedido que o Papa nos deu, né? Essa Bíblia aqui é o nosso GPS, ela nos leva para o caminho certo, o caminho da verdade. Né? A Lara está dando risada, mas gente, vamos pensar. Nós acreditamos tanto no GPS que nos leva daqui para outro estado, né? Nós temos essa... Eu confio no GPS que não vai me deixar perder. E a mesma coisa é a Bíblia. Se você quer procurar o caminho da felicidade, o caminho para a vida eterna, está aqui, ó. No nosso ministério de pregação, o Júnior teve a noção da vontade de voltar a estudar a Bíblia, né? Voltar a ler a palavra toda. Esse final de semana também nós tivemos uma formação e o Júlio lá de Margate também teve essa moção e ele vai nos dar um plano de estudo para a Bíblia, para ler, para terminar em novembro, ler a Bíblia toda, de fevereiro até novembro. Então eu convido a todos vocês a se interessarem, a sentirem esse amor pela palavra, porque, mais uma vez, conhecer a palavra e a palavra vos libertará. Eu queria pedir para que vocês pudessem fechar os olhos e eu vou pedir agora, nesse momento, para que o Espírito Santo, que já foi derramado aqui sobre nós, para que esse Espírito Santo de Deus possa continuar habitando nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa acender essa chama do desejo de conhecer mais da nossa história, da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço que venha nos auxiliar, que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que venha estar conosco para que todas as vezes que nós abrirmos a palavra de Deus, para que o próprio Deus vivo possa estar ali falando conosco. Tira tudo de nós, do nosso coração, da nossa mente, que não nos deixa entender e aprender sobre a palavra de Deus. E eu te peço, Deus amado, Deus querido, que a sua palavra possa vir trazer a verdadeira conversão e que possa nos levar à vida eterna. Amém? Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.